Bom, aí, para completar o panorama de loucura e tristeza e terror, nós temos o 1º de maio. O 1º de maio é o seguinte. Quando marcaram o 1º de maio para a Praça Charles Miller, nós aqui no PCO, nós já achamos, falamos, isso aqui é uma derrota. Né? É como, sei lá, marcar o casamento da sobrinha num bordel. Você fala assim, é estranho, não vai dar certo. Né? Aí nós pensamos o seguinte, bom, não fizeram no Anhangabaú porque o Dória privatizou o Anhangabaú. Se você marcar o ato no Anhangabaú, vai ter que brigar com o Dória. Né? O que já é um mau sinal, porque significa que daqui para frente, se privatizar todo o centro da cidade, você vai ter que fazer a manifestação política em Campinas. Né? O cidadão vai recuando, que um dia ele está fora da cidade dele. E essa é a política da esquerda, né? Recuar sempre. Né? Tem um filme aí que era um filme de aventura, de artes marciais, que acho que o título era assim, retroceder nunca, render-se jamais. Né? Eu me lembro do título porque quando a gente fez a ocupação da fábrica do Pedroso, a gente passou esse filme para os trabalhadores que estavam lá. Né? Os trabalhadores nem costume desse filme eles tinham. Né? Aí eles gostaram muito desse filme, que era um filme de luta e tal, e gostaram do slogan. Então eles picharam dentro da fábrica ocupada, eles colocaram lá, retroceder, nunca, render-se jamais. Eles acharam que... porque representava o espírito deles na luta. O slogan do PT e da esquerda é exatamente o contrário. Que é retroceder sempre e render-se em todas as oportunidades. Isso aqui é importante que a gente diga, porque é uma tática que tem gente que acha que isso daí é o... que você... como é que se diz? Retroceder o tempo inteiro, nunca enfrentar nada, isso é o ápice da sabedoria política. É um engano total. Aí falam, bom, o Dória vetou o Anhangabaú, marcaram para a Praça Charles Miller. Mas por que não marcaram para a Avenida Paulista? Aí eu me lembro até que numa reunião do PCO, semana passada, alguém perguntou, será que os bolsonaristas marcaram o ato para a Paulista? E eis que veio à tona que os bolsonaristas marcaram o ato para a Paulista. É o 2º ano seguido que acontece isso. Quer dizer, o ato de todas as centrais sindicais, as que existem e as que não existem, né? As que são centrais de sindicatos e as que são centrais patronais, disfarçadas de centrais sindicais, vai ser ali, se não me engano, é Perdizes, né? Aquele bairro lá, onde fica o Pacaembu. É um bairro de classe média alta. Eles podiam ter já também ido até o fim e chamar o negócio em Higienópolis, nos Jardins, por que não? O Boulos gosta de fazer o ato dele na Faria Lima. Por que a gente não pode fazer nos Jardins? É uma coisa ridícula. Eles estão se escondendo, porque esse ato não é uma demonstração pública, é um escondimento público. Estão se escondendo do povo. Essa aqui é a realidade. Você quer aparecer diante do povo, você vai num lugar onde tem gente. Quantas pessoas vocês imaginam que passam ali
pelo estádio do Pacaembu, no 1º de maio. Não vamos falar do 1º de maio, vamos falar do dia 2 de maio, na segunda-feira. Quantas pessoas passam ali na frente do Pacaembu? Deixa eu pensar um pouquinho. Nenhuma. Nem na segunda, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta. Não passa ninguém lá. É um lugar onde você está escondido. Como não tem mais jogo de futebol no Pacaembu, aí é que não vai ninguém mesmo lá. Não sei se o pessoal que privatizou o Pacaembu agora vai fazer show de rock, alguma coisa assim, mas em geral não acontece nada. O que é mais interessante é o seguinte, é evidente, né? Da parte da força sindical e tal, não vale nem a pena comentar, porque isso daí não conta para nada, né? Mas da parte da CUT e do PT, é interessante pelo seguinte, há a nítida decisão de entregar a Avenida Paulista, no 1º de maio, para o bolsonarismo. Agora, alguém poderia chegar e falar assim, mas que importância tem? É um dia no ano, é um ato. Depois você vai na Avenida Paulista e faz ato lá no dia 18 de junho, sei lá. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, o 1º de maio é uma data fundamental da classe trabalhadora brasileira. Quer dizer, da maioria da população brasileira. Você tem ato de 1º de maio em vários lugares do país, mas onde o ato de 1º de maio sempre foi uma grande tradição operária foi em São Paulo. Aqui sempre os atos de 1º de maio foram parte do panorama político nacional. Agora, pelo segundo ano seguido, o 1º de maio não é só a Avenida Paulista. O 1º de maio está sendo entregue para a extrema-direita bolsonarista. Quer dizer, a hora que as notícias aparecerem, pelo pessoal que vai também sair às ruas no 1º de maio, o que vai aparecer? Vai aparecer assim, 1º de maio é uma manifestação que os bolsonaristas fazem no principal avenida da cidade de São Paulo, que é a Avenida Paulista. Aí tem outro 1º de maio, não sei, falaram aí que, né, sei lá, o PSTU fez um ato ali em frente do Teatro Municipal com 15 pessoas e tal. Aí no Pacaembu fizeram outro ato, pá. É pior do que estava acontecendo antes, quando a força sindical, né, com a ajuda da Fiesp, da Bolsa de Valores de São Paulo, sorteava apartamento no 1º de maio ali perto ali no AMB, perto do pavilhão do AMB, na praça sei lá das quantas. É pior do que isso. Porque aquilo lá você fala, bom, você faz outro ato, aquilo é afastado também. É uma farsa, porque o pessoal só vai porque estão distribuindo coisa e tal. Mas aqui não, o ato do bolsonarista não é para distribuir apartamento. É um ato público de verdade. É um ato público, inclusive, que tem conteúdo político. Ele foi chamado aí como ato em defesa da liberdade contra o STF, em defesa do Daniel Silveira. Quer dizer, é uma coisa, você pode achar que é uma boa coisa, pode achar que é uma coisa ruim, mas que é uma coisa política, não há dúvida nenhuma. Isso daqui me chama muito a atenção, esse conjunto de coisas, pelo seguinte, né, como nós falamos aqui anteriormente, na eleição francesa, os próprios jornais mais conservadores da França, que não são a favor da extrema-direita, muito pelo contrário, são os jornais dos banqueiros e tudo mais, eles assinalaram o seguinte, que essa eleição aqui é um enfrentamento entre os franceses de baixo e os franceses de cima. Quer dizer,
ricos e pobres. E quem é que representa os pobres nesse enfrentamento? Marine Le Pen, a extrema-direita. Segundo a própria burguesia francesa, a extrema-direita ganhou uma parte considerável da classe operária francesa. Isso daí aconteceu por quê? Porque não é uma coisa totalmente anormal. Aconteceu porque a esquerda francesa, ela abandonou a classe operária. Abandonou. Ela parou de se preocupar com a classe operária. A classe operária não é nem digna de atenção, né? A exploração do trabalho assalariado, né? A situação miserável das periferias, que não é um fenômeno puramente brasileiro, hein? Na França também, a periferia não é uma coisa maravilhosa. É melhor do que aqui, mas não é maravilhoso. A perda de direitos dos trabalhadores, as demissões, o desemprego crônico, tudo isso daí parou de ser uma preocupação da classe operária, da esquerda. A preocupação da esquerda, nesse momento, é outra. É o imigrante, a imigração, o preconceito racial, em geral contra imigrantes, sendo na França, né? É o problema da mulher, é o problema do gay, etc. e tal, dos LGBT. Quer dizer, abandonar a classe operária em troca de uma série de movimentos aí, que se a gente for ver bem, né, não é que esses movimentos não tenham razão de ser. Eles têm razão de ser. Mas da maneira como é apresentado, não é um movimento popular. Não é um movimento de pessoas oprimidas e exploradas. Nem as reivindicações são típicas de explorados. Por exemplo, é um movimento que pede censura em tudo quanto é lugar. Nenhum explorado nunca vai pedir censura. Você imagina um operário brasileiro que mora em São Miguel Paulista e tudo mais, o cidadão vai se preocupar em pedir a censura? Ele nem imagina que ele possa ter influência em censurar uma determinada pessoa. Isso é uma coisa que vem da classe dominante. É. Então, com essa política sábia, eles perderam a classe operária. Perderam porque abandonaram. Aí a gente vê a situação incongruente, que é a seguinte. Na eleição francesa, quem mais atacou a política do Macron de elevar a idade de aposentadoria de 60 para 65 anos foi a Le Pen. E a esquerda, na sua maioria, chamou a votar no Macron, que queria aumentar a idade da aposentadoria. O que nós estamos vendo no Brasil? Nós estamos vendo no Brasil que a esquerda vai pelo mesmíssimo caminho. As reivindicações operárias, os trabalhadores, tudo mais, não têm a menor importância. Por isso, o 1º de maio, ele está sendo realizado aí numa espécie de covil político do Pacaembu. Não é uma coisa séria. Já não vou dizer que seja que tem alguma coisa a ver com a mobilização da classe operária. É apenas um ritual, é uma formalidade. Você faz o negócio lá, entrega a Paulista para os bolsonaristas, na verdade, nós estamos entregando o 1º de maio para os bolsonaristas, num certo sentido estamos entregando a classe trabalhadora para os bolsonaristas também. Aí a pessoa fala, não, no Brasil não vai acontecer isso daqui porque os bolsonaristas não sei o quê, o Lula não sei o quê e tal. Não. A continuar assim é exatamente o que vai acontecer.
Aí o consolo do pessoal vai ser o que a esquerda já diz há muito tempo, que é para se consolar, que é o seguinte. E isso eu ouvi da boca do próprio Jean Willis. O trabalhador, meu trabalhador é homem branco, cis, machista, homofóbico e sei lá o quê. Bom, então, deixa ele de lado. Entrega ele para a extrema-direita. Vai dar muito certo isso daí, lógico. Porque uma coisa que a gente tem que ver é o seguinte, a teoria pode parecer muito boa. Se você pensar bem, é assim mesmo. O trabalhador no Brasil não é branco, em geral. Porque no Brasil, branco é meio que uma coisa meio abstrata. Mas, né, na sua maioria, eles são homens, na sua maioria, eles são... com certeza, se você trabalhar numa fábrica, você vai ouvir uma piadinha sobre homossexuais. Com certeza tem muito trabalhador aí que maltrata a própria mulher, não tem dúvida nenhuma de que isso é uma realidade. Então, a teoria é essa daí. O trabalhador não serve para a luta revolucionária. Só que na hora H, se você ficar sem o trabalhador, sem o povo, você não vai para lugar nenhum, você vai ficar na mão da extrema-direita. Essa aqui é a realidade. Quer dizer, ou a esquerda rompe com a política da burguesia, ou ela vai amargar no Brasil também vai amargar o mesmo fim que a esquerda francesa está vendo.